ele deixou isso bem claro nessa profecia, usando ainda a figura dos gafanhotos. As 4 espécies de gafanhoto, meus amados e queridos irmãos, a primeira significa o cortador. Representa aos soldados babilônicos que iria ceifar vidas em Israel quando a profecia se cumprisse. A segunda espécie de gafanhoto representa o migrador, que representa o povo de Israel sendo levado cativo, desterrado da terra que eles tanto tomavam. A terceira espécie representa o devorador, que significa que o reino babilônico não deixou absolutamente nada em Judá. Levou ouro, prata, rebanhos, grãos, não deixou absolutamente nada, representada no gafanhoto devorador. A quarta espécie aqui significa o destruidor. Os babilônicos, meus irmãos, não deixaram pedra sobre pedra em Judá. Eles destruíram o muro, destruíram o portão, destruíram o templo, derrubaram casas, uma parte delas, e a outra parte eles colocaram fogo. Mas essa parte do fogo, também permissão de Deus, porque aqui no versículo 12, capítulo 2, versículo 25, Deus diz: meu grande exército que eu enviei contra vocês. Então, isso que viria a acontecer com Judá era a permissão de Deus. E as casas que foram queimadas eram casas, meus irmãos, que o povo de Judá, quando se afastava de Deus, eles adoravam outros deuses. E havia uma deusa pagã que Israel adorava, chamada Rainha dos Céus, que o povo adorava essa rainha em cima das lajes, não era laje, era telhado. Lá eles queimavam incenso, oferecia oferta de libação e de manjares para essa rainha dos céus. Quando o exército babilônico invadiu e tomou Judá, todas essas casas que adorou deuses estranhos foram queimadas. Porque Deus não admite ser estabelecido, muito menos pelo povo dele que o conhece. Os versículos seguintes, meus amados irmãos, ainda o profeta alertando o seu povo, versículo seguinte ele diz: despertai-vos, ébrios, e chorai e gemei, todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Aleluia. Aqui ele está dando um alerta, meus irmãos, para aquelas pessoas que tinham uma situação financeira mais confortável. Hoje nós podemos comparar, hoje nós vemos aqui no nosso tempo atual, homens que jogam futebol, por exemplo, que jogam na Europa, alguns deles recebem salário mensal de 6 milhões a 8 milhões. Essas pessoas, meus irmãos, a última coisa que elas se lembram é de Deus. Elas não têm nenhuma lembrança de Deus, porque elas estão, como o profeta fala aqui, ébrios, embriagadas pelaquilo que elas têm, pelo dinheiro, pela fama, no caso aqui, no nosso caso. E nessa época aqui, essas pessoas, elas estavam dispersas. E o profeta